Ei, tão afim de saber umas fofocas sobre cantores famosos que tiveram um passado criminal e viveram situações tão cabeludas quanto o Igor do Flow? Temos ex-traficantes aqui na lista que poderiam abastecer um monarca durante imensos 2 dias, além de termos uma grande lenda do rock que foi inspiração pro João de Deus. Se os temas cantores, famosos, crimes e péssimo humor lhe interessam, então continue aqui nesse vídeo, afinal você está no canto certo. E aí, arrombados, seus galados, meus abençoados, me chamo Ítalo Cunha e estamos começando mais um Nerd Otário. No episódio de hoje falaremos sobre 3 cantores que com certeza você já conhece ou já ouviu muito de suas músicas, seja em filme, na TV ou covers e coisas do tipo. Alguns deles até parecem ter uma aura quase élfica, tolkieniana, mas que na verdade já foram do time Sauron nas antigas. Muito danadinhos. Mas antes de começar pra valer, já vou mendigar aqui a sua inscrição para o nosso canal do Nerd Otário. Afinal, será com ela e com seu like maroto que conseguiremos animar a equipe super deprimida a continuar a produzir produtos com baixo teor de nobreza e cordialidade para esta plataforma. Combinado? Afinal, um bode quando faz coisa errada, ele não erra. Ele faz merda. Dá uma de João Kleber aqui. O primeiro da nossa lista é um nome bem conhecido nacionalmente. Foi um dos 100 milhões de cantores que fundaram uma das maiores bandas de rock brasileira e que com sua colaboração ajudou a impulsionar a música das terras do Menino Ney nas rádios de toda a América Latina e até de alguns países europeus também. Lá nos anos 80, esse cara saiu da banda em 1992, mas não dá pra deixar de não atrelar ele a ela. Entendeu? É tipo aquele casal que namorou 1 ano, já se passaram 10 anos, e toda vez que tu vê o menino ou a menina, tu lembra daquele casal de 9 anos atrás. Mesmo o povo já tendo casado com outras pessoas, já tendo filho e quase já virando avós. Voltando ao esquema João Kleber, essa banda que foi criada por uma deusa chamada Gaia, eu tô falando dos Titãs. E o cantor que teve o passado danadinho é o... É o Arnaldo Antunes. Isso mesmo, o Arnaldo Antunes. Arnaldão. Grande compositor dessas nossas terras tupiniquins, que também integrou os vocais da banda Tribalistas, junto aí ao Carlinhos Brown e Marisa Monte. E da banda Pequeno Cidadão, que tinha até o Edgar Escandurra, ex-Ira, na composição do grupo. O cara tem uma obra extensa, compôs canções como Alma, deixa eu ver sua alma, beija eu, beija. E Velha Infância. Você é assim, um sonho pra mim. Ave Maria, essa daí faz uma rinha grande com o tempo perdido, viu, nas rodas de violão. O jovem gafanhoto Arnaldinho, com meros 25 anos de idade, lá no ano de 1985, no auge dos Titãs, foi preso por o quê? Por tráfico de heroína, meus amigos. Não é brincadeira não. Após a polícia encontrar 128 miligramas da droga no seu apartamento na cidade de São Paulo. As autoridades chegaram até ele após flagrarem o seu colega de banda, o Tony Belotto, com a posse de 30 miligramas de heroína em um táxi saindo da casa aí do Arnaldão. Arnaldão. Devido à quantidade que o cantor tinha, era bem alta, então foi autuado como traficante de drogas, enquanto que seu colega respondeu apenas por porte. Na delegacia, o Arnaldinho ficou preso em cela individual, após o delegado julgar imprudente colocá-lo em uma outra cela com 90 assaltantes perigosos. Segundo matéria do Jornal do Brasil da época, o vocalista, abre aspas, o vocalista Arnaldo Antunes, de 25 anos, confessou ter comprado 128 miligramas de heroína de um desconhecido dentro da boate Rose Bombom, na rua Oscar Freire, local frequentado por roqueiros paulistas da zona sul da cidade. Fecha aspas. Bota aí nos comentários se tu sabe se ainda existe essa boate aí na capital paulista, ou se você já teve experiências alucinantes dentro desse espaço. A heroína, nesta época, lá nos anos 80, era uma novidade
novidade no Brasil, mesmo tendo sido descoberto lá no final do século XIX, com o intuito de ajudar a curar o vício em morfina. Acabou que foi até mais prejudicial do que a própria morfina. No início não imaginavam que a heroína viciasse o usuário. Ruma de folote, droga é droga. O Nerdotarium também é um canal com selo ProErd de vivência. O nosso segundo cantor ficou famoso depois que o Marty McFly voltou ao passado naquele lindo DeLorean e fez com que seu primo lhe fizesse ouvir a música que o McFly estava tocando e cantando após seus pais terem lascado um beijão no baile em Canto Submarino. Chuck, aqui é o Marvin Berry, o seu primo. Sabe aquele som novo que você está procurando? Escuta só isso! Referência da ficção à parte, vamos falar agora da lenda, musicalmente falando, Chuck Berry. Seus galados, o senhor Charles Edward Anderson Berry, que nasceu no ano de 1926 e veio a falecer no ano de 2017, fez muitas merda nas antigas. Um dos pioneiros do rock and roll, com canções como Maybelline, Roll Over Beethoven, que foi essa canção, o Roll Over Beethoven, foi até um ensaio musical para o que viria a ser a criação do John B. Good. Na verdade, essa canção aí é um pai pro John B. Good. Depois escuta e vê as semelhanças. Até as frases de guitarra são as mesmas, porém acredito que em outro campo harmônico. Enfim, é o estilo Chuck de tocar. Outra música também é a Rock and Roll Music, que com certeza você já deve ter escutado em algum filme que retrata a vida boêmia americana da época dos anos 50 e 60. Indicações estas, caso você seja uma pessoa da geração TikToker e nunca tenha ouvido falar no Sr. Berry. Tem muitas músicas curtas, você vai gostar. Vamos limpar aí essa fossa que você chama de cérebro, meu caro cidadão da cidade de Lazy Town. Chuck Berry nasceu em St. Louis, no estado do Missouri, e diferentemente da grande maioria dos pretos daquela época nos States, ele teve uma vida até boa, viu? Financeiramente falando. Sua vida era de classe média. O pai era contratado e diácono de uma igreja protestante batista, e sua mãe era uma diretora de escola pública certificada. Afinal, naquela época existiam muitas escolas que não eram certificadas. Ainda quando estudante, no ano de 1944, foi preso por assalto à mão armada, depois de ter roubado 3 lojas e um carro no Kansas. O cara botava terror, era otário mesmo, mas não como a gente aqui do canal. Nós somos otariuns. Ele era espírito ceboso mesmo. Se bem que na sua autobiografia, ele relata que o caso do carro roubado foi por conta que o carro dele havia quebrado na estrada e ele parou o primeiro carro que viu com uma arma de brinquedo. Papai, jogando GTA de forma analógica aí, viu? Acontece que ele foi condenado e enviado para o reformatório, já que ainda era menor de idade. Foi lá que ele formou sua primeira bandinha. A vida de Berry foi bem conturbada. Ele foi processado por 59 mulheres que descobriram que ele tinha instalado uma câmera no banheiro feminino em um restaurante que ele era o proprietário. A polícia encontrou fitas na casa dele, inclusive até material com pessoas de menores de idade. Além do material de nudez, foi encontrado 62 gramas daquele produto de nome composto chamado de Maria e Joana, a maconha. Mas rapaz, que véi safado, viu? O fim desse rolê macabro aí deu em pizza, meia calabresa e meia frango catupiry. Berry se livrou das acusações de assédio infantil depois de se declarar culpado das acusações de posse de drogas e teve sentença de 6 meses de prisão decretada. Ele ainda justificou que as câmeras foram instaladas no banheiro feminino
com o intuito de pegar um funcionário que estava em suspeita de estar roubando a empresa. Ah, véi, pra dar migué, viu? Antes desse moído aí, ó, das câmeras, Barry já havia sido condenado por ter espancado uma mulher em Nova York. A vítima relatou que sofreu lacerações na boca, exigindo 5 pontos, perdeu 2 dentes e ainda contusões por todo o rosto. Seus galados, sempre lembre-se da frase, abre aspas, todo fã é burro, fecha aspas. Vamos tentar ter maturidade e saber separar o ser humano de sua obra. Musicalmente falando, Chuck Berry era espetacular. Tá no hall dos grandes músicos que já houve no mundo por toda a sua trajetória musicalmente. Mesmo sabendo que haviam outras pessoas em seu entorno aí que o ajudou bastante, como o pianista Johnny Johnson, que chegou até entrar na justiça alegando os direitos por ter coescrito várias músicas junto ao Chuck, incluindo a Roll Over Beethoven, que já citei aqui. O processo acabou não dando em nada, pois o juiz arquivou, alegando que muito tempo havia passado desde que as canções foram escritas. Ei, meus lindões e lindonas, cebosos e cebosas, não esqueçam de inscrever-se aqui no canal do Nerd Otário não, pelo amor de Deus, e nem de deixar o likezão gostosão e compartilhar este vídeo a amigos que curtem curiosidades sobre artistas e cultura pop em geral. Dá essa moral aí pra gente conseguir ficar produzindo mais conteúdos desmoralizantes como este aqui que você está vendo. Inscrevam-se! E por fim, conhecido como um dos maiores hitmakers, cantor, tesão de véia, farofeiro e líder sertanejo do rock americano oitentista, já sabem de quem eu tô falando? Eu não entendi o que ele falou. Atenção a mais uma dica. Possui nome bitomaníaco, é um cara que não é mau e nem é velho. Ei, boy, essa piada aí tá precisando ser atualizada, hein? Vamos falar agora do Jon Bon Jovi. Ele que tem um amor incondicional pela sua terrinha, New Jersey, e que montou no ano de 1983 uma das maiores bandas do cenário de hard rock intergaláctico que o James Regis Tadeu Webb jamais poderá negar, comercialmente falando. Enfim, Jon Francis Bon Jovi Jr. tem um dos passados mais irônicos que já se ouviu falar, baseado na piada de um bom jovem, que o cantor já divulgou em entrevistas. Em 2007, durante uma de suas milhões de entrevistas à MTV americana, o cantor afirmou que já foi traficante de drogas durante sua juventude. O produto comercializado em questão era a ervinha do capeta, as irmãs Maria e Joana, a planta da paz, o Bob Marley da mata, a maconha. Seus clientes alvos eram os seus colegas de escola. O jovem, não muito bom, disse na entrevista, abre aspas, fiz um pequeno tráfico quando era muito jovem e desisti de tudo pouco tempo depois, porque não gostava de usar, fecha aspas. O músico ainda declarou que uma má experiência com substâncias ilegais na juventude o fez parar de usá-las antes de encontrar a fama e a fortuna. Ele, que é pai de 4 filhos, continuou justificando, abre aspas, tive a má sorte de fumar maconha misturada com penicilina e ter uma série de alucinações. Foi horrível. Eu sempre senti que não tinha estabilidade mental para isso. Fecha aspas. É, meu querido Jon, parece que tu não curtiu muito Lucy in the Sky with Diamonds. Isso foi um bad medicine em sua vida. Por falar em tráfico, drogas, Jon Bon Jovi e filhos, dessa vez, em um passado não muito distante, a filha do cantor e compositor do hino Living on a Prayer, chamada Stephanie Rose Bon Jovi, foi presa no ano de 2012, no auge dos seus 19 anos, após sofrer uma overdose de drogas. Segundo o site americano da TMZ, assim como Jim Morrison e sua namorada, que já falamos num vídeo aqui no canal chamado Bandas que Duraram Pouco, mas Viraram Lendas, deixando o card até aqui para você dar uma bisoiada nesse vídeo, porque ficou muito bom. Você que gosta aí dessas curiosidades do mundo musical, dá lá uma assistida, beleza? Terminar de assistir esse vídeo aqui, corre lá e assiste esse 8 que a gente já gravou aqui no canal. Voltando, a filha do Bon Jovi estava consumindo heroína do café da manhã à larica que bate de madrugada. Então, segundo informações do Departamento de Polícia da cidade de Kirkland, uma ligação anônima de um aluno do colégio dizia que Stephanie havia tido uma overdose no quarto, onde as autoridades
autoridades encontraram bastante heroína, maconha e remédios controlados. Será que a menina não tava boa aí? Assim como o pai da má jovem, a suspeita inicial era de tráfico. Contudo, diferentemente do seu pai, que não foi pego, pois ele não gostava de consumir o estoque e nem deu motivo visivelmente para ser capturado pelos tiras. Oi, eu sou Douglas Fagan. Eu que sempre ser um tira. O julgamento ocorreu e ela foi inocentada. Em uma entrevista ao site Daily Mirror, Jon Bon Jovi falou sobre seus sentimentos na noite em que sua filha Stephanie ligou para seu telefone de madrugada dizendo que estava presa por posse de drogas. Ô papai, eu tô presa, eu tava consumindo droga. O astro do rock sertanejo americano deu detalhes nesta entrevista aí do Daily Mirror, falando que não sabia do envolvimento da sua filha com as drogas e que foi uma lição terrível para sua vida, mas agradeceu a Deus por ela estar viva e que inclusive conhecia pessoas cujos filhos estavam numa situação bem pior. Meus abençoados, vão achando aí que é fácil ter uma vida familiar linda e unida quando você já é um cara que já vendeu mais de 200 milhões de cópias de discos, CDs, DVDs, piratas no streaming, camelô, leve 3, pague 2 e todo ano saindo em turnê, visitando Paris, Londres, Tóquio, indo pro Rock in Rio, festival de feira de ciências escolares. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. It's My Life aí não tá muito boa não, viu? Seus bodezinhos que nunca fizeram merda na vida. Todas estas informações que trouxemos aqui para vocês e estaremos deixando a fonte de onde tiramos na descrição aqui do vídeo. Pois aqui o sensacionalismo pode até fazer parte, mas temos que ter um embasamento mínimo para isso. No fundo, somos pessoas que só querem a sua inscrição de maneira inconsciente. Por isso trouxemos o assunto drogas, pois só este canal não basta. Dá o seu like aí com um polegar diferenciado que só você pode dar e aquele compartilhamento deste vídeo para os seus amigos e inimigos virem detonar a gente aqui nos comentários. Combinado? Vamos ter hate aí também, né? Porque sabe como é? Este foi o nosso 7º episódio, então não deixem de conferir os outros vídeos que já gravamos aqui pro canal. Tem vídeos sobre curiosidades em relação a games clássicos, tudo que você deve saber relacionado à morte do maior Power Rangers de todos os tempos, que foi o Jason David Franklin, interpretava o Tommy Oliver, bandas que duraram pouco, mas viraram lendas, que eu já citei aqui no vídeo, que você deve conferir, esse episódio tá sensacional. Enfim, já tem material aqui que dá pra tu maratonar. Fique com o Senhor Lennon, M, Chorão, Marília Mendonça, Deus ou qualquer outro ser que você acredite e que te faça ser uma pessoa melhor. Até o próximo episódio do Nerd Otário. Valeu, boy!